Olá, estamos no ar com mais um informativo Mundo UFG, trazendo as notícias da Universidade Federal de Goiás e também da nossa região. A Prefeitura de Goiânia iniciou um novo modelo de testagem para a Covid-19. Agora, os moradores da capital interessados em fazer o teste de antígeno devem fazer o agendamento pelo site da Prefeitura. Esse modelo vai priorizar as áreas com maiores índices de casos. Então, no momento do agendamento, o cidadão deve informar o CEP da residência e também o seu CPF. Essa ação ela é fundamental para direcionar o atendimento para as pessoas que moram naquela região, bem como também organizar o atendimento para que evite aglomerações em alguns horários onde nós observamos nas últimas testagens que teve essa aglomeração, bem como também para facilitar o acesso de algumas pessoas que não conseguiram o atendimento. Desde o início da pandemia, quase 270 mil testes já foram realizados em Goiânia. Cerca de um quarto deles foram o teste de antígeno, que deram resultado positivo para 12% dos moradores. Esse tipo de testagem é capaz de detectar a presença da proteína do novo coronavírus no organismo da pessoa durante a fase de atividade da infecção. A vantagem é a rapidez na obtenção dos resultados. Ainda falando em testes, a Secretaria Municipal de Saúde da capital realizou mais um inquérito sorológico, dessa vez em parceria com a UFG. Cerca de 2.700 testes sorológicos foram doados pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, o IPTESP da UFG, e aplicados em todas as regiões da cidade para identificar quem já contraiu o novo coronavírus. Cada um dos testados recebeu um protocolo. O material coletado está sendo processado pelo laboratório Rômulo Rocha, também da UFG, e o resultado sai em uma semana. Diferente dos primeiros 3 inquéritos em que foram utilizados testes rápidos, a gente vai usar uma outra técnica diagnóstica que é ainda melhor para se detectar a presença ou não de anticorpos. Isso só será possível porque esses testes foram doados ao Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás pelo programa Todos pela Saúde. E olha só, a Prefeitura já realizou 11.700 testes de inquérito sorológico na cidade até o mês de julho, e mais de 6% da população já havia contraído o novo coronavírus. Ainda falando de Goiânia, outra novidade é a autorização para a volta das atividades em clubes recreativos, cursos livres e escolas de iniciação esportiva para crianças a partir dos 12 anos de idade. Para os cursos livres profissionalizantes, protocolos específicos também vão ser publicados para manter o controle de distanciamento de 1,5 m, e as pessoas que vão fazer esses cursos são para cursos específicos, para retomar a atividade econômica em um momento onde o desemprego foi muito grande em alguns grupos aqui na capital. Então, atividades como padeiro, confeiteiro, pedreiro, áreas onde existe uma grande demanda de trabalhadores especializados, vão ser retomados para que essas pessoas retomem a atividade econômica e possam sim ser integradas no mercado de trabalho. O superintendente também informou que os cursos de idioma, por exemplo, não poderão retomar as aulas presenciais. Eles foram considerados não essenciais e, além disso, podem ser realizados de maneira remota. Aqueles cursos que necessitam de uma capacitação, principalmente presencial, e que envolve uma atividade econômica específica, vão ser autorizados e vai ter um protocolo, uma portaria que estabelece quais são os cursos e quais são as regras que devem ser seguidas por esses cursos. O decreto também de liberação desses serviços foi assinado pelo prefeito Iris Rezende e segue o plano gradual de retorno das atividades, que avalia a curva de contágio e também a capacidade do sistema de saúde para atender a eventuais pacientes. Está havendo uma diminuição do número de internações por SRAG, que é a síndrome associada à Covid. O número de leitos, a taxa de ocupação de leitos, tanto de UTI quanto a enfermaria Covid, está em torno de 50%. O número de óbitos tem mostrado uma estabilidade, uma tendência de redução. Então, esses indicadores em conjunto têm demonstrado que é possível flexibilizar algumas atividades econômicas que não vão impactar diretamente nos indicadores. Também na capital, um novo decreto que trata sobre aglomerações foi publicado. Segundo o diretor da Vigilância Sanitária, o documento é mais um esforço do setor público no sentido de controle da pandemia na cidade. Ficou definido que a reunião de mais de 10 pessoas
tanto em espaço público como privado, é considerado aglomeração e não deve ser permitido. A gente precisa ainda tomar muito cuidado com as aglomerações. Nós vimos que nos últimos meses, né, mesmo depois da liberação de bares, restaurantes, que alguns cuidados ainda não estão sendo cumpridos, tanto por alguns estabelecimentos, poucos, mas alguns, quanto com a população em geral. Então, vai haver um último esforço da fiscalização, que vai envolver tanto a questão do fechamento imediato daqueles estabelecimentos que não cumprem, que insistem em não cumprir os protocolos, como também das forças de segurança para evitar as aglomerações da nossa cidade. Não podemos ainda nos reunir sem máscara, para festas, para eventos. Isso ainda não está permitido nos decretos estaduais nem nos municipais. Hora de um rápido intervalo aqui no Mundo UFG, mas em poucos minutos estamos de volta com outras informações da Universidade Federal de Goiás. Estamos de volta com mais essa edição do Mundo UFG e agora vamos falar sobre Aparecida de Goiânia. A segunda maior cidade do estado está fazendo busca ativa para identificar pessoas com mais de 60 anos que possam estar contaminadas pelo novo coronavírus. A estratégia foi criada após o município perceber que esse grupo tem sido o mais afetado pela doença. Para se ter uma ideia, 28% dos pacientes com mais de 80 anos evoluem para óbito, enquanto o número de vítimas fatais com idade entre 30 e 39 anos fica em 0,15%. A busca é feita por agentes de saúde que já realizam trabalhos nos domicílios e normalmente são conhecidos pelos moradores. Os trabalhos começaram pelo setor Buriti Sereno, mas deve ocorrer em toda a cidade. A recomendação que a Secretaria Municipal de Saúde Aparecida de Goiânia está fazendo é que você, ao apresentar algum sintoma que for, seja leve, que procure um atendimento médico. Se você está aí em casa, você tem um parente idoso, um pai, a mãe, um tio, um vizinho, dissemine essa informação. Nós temos à disposição o telefone 0800 646 1590, onde você pode estar agendando sua consulta ou ir diretamente a uma unidade básica de saúde. Então, não espere os sintomas se agravarem. Então, vamos repetir o número para você anotar: 0800 646 1590. Esse é o número para agendar a testagem e atendimento relacionado à Covid-19 para idosos em Aparecida de Goiânia. Um estudo da Universidade de São Paulo mostra que ser obeso já eleva muito o risco da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, 55% dos brasileiros têm sobrepeso e 19% são obesos. Os cientistas descobriram que as pessoas obesas correm o risco com a Covid-19, não importando a idade, sexo ou etnia. Segundo a pesquisa, esse grupo costuma ter o sistema respiratório prejudicado pelo tecido adiposo, que contrai o diafragma e dificulta a movimentação do órgão. A baixa umidade do ar, característica comum durante o inverno em Goiás, pode trazer uma série de problemas respiratórios. Rinite, asma, espirros são alguns desses problemas e, com a pandemia, é preciso redobrar a atenção. Para trazer mais informações, eu conversei com a otorrinolaringologista Melissa Avelino e perguntei se é possível confundir os sintomas de doenças agravadas pela baixa umidade com a Covid-19. As duas podem ter sintomas incomuns, mas desde que você procure uma consulta médica, para nós médicos que vamos fazer anamnese, conversar com o paciente, se torna mais fácil diferenciar um quadro de outro. Se a pessoa está sentindo algo que não é do seu cotidiano, é ela procurar um profissional da área da saúde. Com certeza, né? Os pacientes estão com muito medo, às vezes, de procurar ajuda médica, e isso pode ter um efeito contrário, um efeito negativo também, né? Se eu tô com uma tosse, se eu tô com uma dor de garganta, se eu tô com uma irritação na garganta, pode ser
do clima seco, mas sim, pode ser sintoma também da Covid-19, né? Então, o mais importante, o alerta mais importante, aquele paciente que já tem um quadro respiratório alérgico, que toda vez, nessa época do ano, apresenta sintomas, às vezes ele já está acostumado a apresentar aqueles sintomas. O paciente que tem rinite alérgica, ele sabe que essa época do ano, ele vai coçar o nariz, ele vai espirrar, ele vai ter sintomas que nos diferenciam, né, um quadro respiratório alérgico. Mas, se você está em dúvidas, mesmo que você seja alérgico, você está achando que o seu quadro está um pouco diferente, ou você nunca apresentou esses sintomas, é muito importante que você procure, de quanto mais precoce possível, a ajuda de um especialista. E com mais de 100 dias sem chover, a umidade do ar chega a níveis semelhantes a regiões desérticas. Eu perguntei à médica o que é possível fazer para amenizar esses efeitos do clima. A gente ainda tem essa peculiaridade da nossa região centro-oeste, visto aí o que está acontecendo no Pantanal, as queimadas. Nós moramos numa região, do ponto de vista geográfico, que sofre ainda mais com a seca, né? Então, sim, nós temos sempre que, independente de Covid-19, nós temos que nos cuidar nessa época do ano, né? E o que seriam as medidas mais simples? As medidas simples são medidas de hidratação, evitar exercício físico ao ar livre nos momentos mais secos, né? Utilizar lavagem nasal com solução salina fisiológica, 0,9%, para hidratar a mucosa respiratória. Então, são medidas simples. O uso do umidificador de ar, são medidas simples que, sim, vão te dar um maior conforto e vão te ajudar a prevenir algumas das doenças respiratórias que acontecem nessa época do ano. Vamos para mais um intervalo, mas antes um recado sobre o UFG-ID. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis informou que os alunos que foram contemplados no sorteio dos equipamentos de informática têm até a quarta-feira, dia 23, para fazer a retirada. Esse prazo já foi prorrogado e agora os equipamentos que não forem retirados serão disponibilizados para outros alunos que estão na fila de espera. As informações sobre os sorteados e locais de entrega estão no site ufgid.ufg.br. Eu volto em alguns instantes. O governo zerou os impostos de importação da vacina da Covid-19. O governo também prorrogou o prazo de isenção de produtos relacionados ao combate à Covid-19 até o dia 30 de outubro. Na resolução de março, o prazo ia até o final desse mês. Segundo o Ministério da Economia, mais de 500 produtos já foram isentados de impostos e a lista inclui tanto medicamentos e produtos médico-hospitalares quanto insumos e componentes utilizados na fabricação e operação de itens que são utilizados durante a pandemia. A reforma tributária brasileira é tida como uma necessidade no país, para que o pagamento de tributos seja, no mínimo, mais justo. O assunto já vem rolando há algum tempo e nas últimas semanas as discussões se tornaram mais intensas. Eu tive uma conversa com um professor da UFG para entender melhor qual é a proposta que está rolando no Congresso e se ela atende às reais necessidades dos brasileiros. Sobre a reforma tributária, nós temos aí diferentes propostas que tramitam no Congresso, professor? Sim, são duas propostas, uma proposta da Câmara, né, a PEC 45 é da Câmara, a PEC 110 é do Senado, né, e temos uma proposta na verdade, ela não chega a ser uma proposta de reforma, é um projeto de intenções do governo, né, e eu acho que nem intenção não dá bem para caracterizar, porque, na verdade, ele propõe alterar 2 tributos, a forma de cálculo, a base e a forma de suas compensações. Qual é a maior dificuldade, ou quais são as dificuldades de se fazer essa reforma atualmente? A principal dificuldade é a falta de uma discussão com a sociedade organizada, né? Essa é a principal dificuldade.
Nós temos uma legislatura, tanto no Senado, quanto no Congresso, quanto nas câmaras legislativas também, vamos chamar assim, de um conjunto de políticos que não se elegeu com base em propostas que fossem oriundas da sociedade organizada. Então, isso atrapalha porque, na verdade, alguns políticos estão lá para defender alguns fins religiosos, outros fins que não estejam dentro do ambiente organizado. Então, nós temos poucos representantes da sociedade organizada. Temos, não estou dizendo que não há, dentro dessa safra política que nós estamos discutindo agora, representantes legítimos da sociedade organizada, mas a grande dificuldade, na minha opinião, é a falta de uma discussão maior com a sociedade organizada. Então, as associações comerciais, as associações sindicais, os sindicatos dos trabalhadores, dos empregados, de todos, fazendo essa discussão. Essa discussão não existe porque o governo não abre espaço ou porque a sociedade não está organizada para essa discussão? Na verdade, você tocou os dois pontos que são sensíveis, na verdade. Um pouco a sociedade não está organizada, mas o governo tem esse papel de fazer dar essa organicidade para esse processo. E da maneira como está caminhando hoje, o senhor acredita que essa reforma ela vai trazer um resultado positivo ou ela vai se assemelhar a outras reformas que nós tivemos que no início parecia que seriam muito boas, mas a entrega não foi tanta quanto prometida? Nós temos uma base que a gente tem percebido no atual grupo econômico que comanda o governo, não é de distribuir ou de incluir, na verdade, a população no orçamento. Então, a população não estará inclusa nessa discussão da reforma tributária. O consumidor vai acabar pagando a mesma quantidade de tributo. Vai mudar de bolso. Isso vai, e a gente sabe para qual bolso. Basta ver que, na proposta do governo, os bancos estão com uma alíquota de 5,8%. Enquanto que uma livraria está com uma alíquota de 12,5%. O ideal, então, seria que a reforma tributária ela tirasse o peso do consumo e colocasse sobre a renda. Essa seria uma forma mais justa? Sim, uma forma mais justa. Que vamos dizer assim, quando você tributa o consumo, e aí, por exemplo, tributa o consumo, mas do jeito que nós estamos hoje, por exemplo, você compra um pacote de arroz, você paga mais imposto, ou paga muito mais imposto do que quem compra um iate, por exemplo. Então, não pode-se admitir isso. Então, nós não temos, o mundo todo tributa o consumo, mas há um equilíbrio naquele consumo que é indispensável para, vamos dizer assim, para a população em geral. E aquele consumo que, vamos dizer assim, que já atende às expectativas de luxo ou de bem-estar superior, muitas dessas atividades não estão sendo tributadas. Então, há necessidade de fazer uma redistribuição para buscar o equilíbrio dessas formas de tributar o consumo. O professor ainda disse que há uma dificuldade no acesso às informações sobre tributação que são geradas pelo governo. E, para que a sociedade possa de fato discutir e ajudar a construir uma reforma, essas informações são bem importantes. O Brasil alcançou a meta de qualidade de ensino, o IDEB, apenas nos anos iniciais do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é calculado a partir das aprovações em escolas e do desempenho dos alunos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. O estado do Ceará alcançou o melhor índice, com quase 99% dos municípios atingindo a média do IDEB para as escolas, seguido por Alagoas, com mais de 92%,
E o estado de Goiás também alcançou as metas planejadas tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. E uma pergunta: como está a sua relação com a natureza? Esse questionamento será discutido no 31º Congresso do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. O evento ocorre entre os dias 3 e 6 de novembro, totalmente online, mas eles já estão convidando para participar. Olha só. Você é estudante do ensino médio, universitário, docente ou pós-graduando e está interessado em expandir seus horizontes, enriquecer sua formação ou apresentar um trabalho acadêmico, não perca essa oportunidade. Acesse Semana do ICB pelo Even e faça sua inscrição. Contamos com sua presença. E antes de encerrar esta edição do Mundo UFG, eu quero dar 2 recados especiais. O primeiro é sobre o Compex, um dos maiores eventos acadêmicos da UFG, que neste ano traz a inteligência artificial como tema. As inscrições para participar com a apresentação de trabalhos de iniciação à pesquisa científica estão abertas até o dia 25 de setembro. Quem quer participar como ouvinte tem um pouco mais de prazo, até o dia 14 de outubro. No site eventos.ufg.br/Compex 2020 há todas as informações. O segundo recado é sobre a campanha UFG Solidária, que já ajudou milhares de famílias em vulnerabilidade em nosso estado. Nós ainda estamos recebendo doações e tentando aliviar, pelo menos um pouco, a situação daqueles que precisam muito de apoio nesse período de pandemia. No site da campanha você pode conferir toda a prestação de contas desta ação e, se quiser e puder, também vai saber como fazer a sua doação. O Mundo UFG de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia e audiência, lembrando que de segunda a sexta-feira estamos aqui a partir das 4 horas da tarde trazendo muito conteúdo e informação. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta os nossos encontros são ao vivo com a sua participação. Um abraço e até a próxima.